Pois é, a abertura é essa, vamos direto para o fato, que é a entrega da nova regra fiscal, né? Queria uma avaliação sua, Toledo. Me parece que, do ponto de vista político, ali, a sinalização do Lula é positiva, deve apontar um relator afinado com ele. Ele está prometendo entregar até 10 de maio. Eu queria a tua avaliação sobre isso. Bom, Kennedy, o texto final, acho que, pelo que ficou publicado, que está agora, não é mais especulação, mas pelo que é concreto, dá para ver que o Haddad ganhou mais do que cedeu no que foi apresentado ao Congresso. Porque, primeiro, ele precisava ter uma regra, isso era claro, e teve bombardeios até contra a ideia de se ter uma regra para substituir o teto de gastos, né? E nisso ele conseguiu prevalecer e conseguiu estabelecer alguns limites que eram importantes para sinalizar que a economia teria uma regra clara, que as despesas não sairiam de controle, e que, portanto, a dívida pública também não dispararia. O que o Haddad cedeu? Tem um limite mínimo de gastos, de crescimento dos gastos, um piso de 0,6%. Beleza, acima da inflação. Mas tem um teto de 2,5%, não pode crescer além disso. Isso daí é uma coisa que ajuda o ministro da Fazenda, porque cria as condições para ele brigar com o Banco Central para baixar a taxa de juros. Porque fala, olha, agora tem uma regra clara, né? A gente sabe que a dívida não vai estourar, não vai crescer desbragadamente. Então, isso era importante para ele politicamente. Outra coisa que chama atenção é que a definição do que é receita ficou uma definição restrita, que não inclui ganhos de receita extraordinários. Então, por exemplo, no ano passado, em 2022, o Paulo Guedes fez uma manobra ali para aumentar absurdamente o pagamento de dividendos pela Petrobras, que beneficiaram o governo, deram um enorme volume de dinheiro para o governo federal gastar na eleição. Mesmo assim, perder a eleição. Mas foi uma manobra, foi uma coisa feita com a mão do gato para com objetivo eleitoreiro. Por essa nova regra que o Haddad está mandando para o Congresso, se houver uma despesa, uma receita extra como essa, isso não é computado como uma receita permanente e, portanto, não entra no cálculo de aumento da despesa. Então você não cria uma despesa em cima de uma receita que é uma quimera, que você tem uma vez e O que não tem faz, o mais. que, o que faz sentido, né? Se você está pensando no Total, longo prazo, né? Em que o jogo, né, tem de extraordinário, é extraordinário. total. Além disso, ele também aprovou, quer dizer, aprovou, ele mandou lá para o Congresso uma regra de como calcula a inflação para levar em conta para o exercício de 2024, que é baseada em todo o ano de 2023, sendo que só vai dar tempo de pegar até quando ela for aprovada, o que já vai ter sido constatado, que é um período de inflação baixa, que é o primeiro semestre, e no segundo semestre vai ter um efeito estatístico de que a inflação vai aumentar, mas computados os 12 meses. Então, desse jeito também vai facilitar um pouco a vida dele para atingir a meta, para não escapar da meta. Enfim, e daí teve uma lista de exceções de despesas que estão fora do teto não do teto de gasto, mas agora do novo modelo fiscal, aí eles chamaram de regime fiscal sustentável. Que, por exemplo, o Fundeb, que já era previsto, já estava no teto de gasto, que é constitucional, o aumento, o piso agora da categoria dos enfermeiros, que foi recentemente aprovado, despesas com precatórios, despesas com Transferências universidades, constitucionais. transferências constitucionais, quer dizer, então uma série de coisas que já estavam no teto de gastos, ou são obrigações constitucionais, e outras que, se não estavam, não eram, assim, nada que ofenda os sentidos, o mercado não reclamou das exceções, né? E ficou feliz com o teto de 2,5% do crescimento. Então, eu acho que foi um dia de vitória para o Haddad, que ele estava precisando, porque ele tinha atravessado a rua para escorregar na casca de banana das remessas de US$ 50 aí entre pessoas, tal, aquela complicação desgraçada, sobre a qual vamos falar no próximo bloco, né?
Então, ele vinha num bom momento, teve esse tropeço na semana passada, isso daí gerou uma grande comoção nas mídias sociais, o governo foi obrigado a recuar, e agora ele tem uma nova vitória entregando esse plano e com o apoio, como você falou, do Lira, que já vai nomear relator amanhã, quarta-feira, e o negócio vai ter aparentemente, vai correr aceleramente no Congresso. E está bem amarrado também no Senado. Acho que essa costura, eu estava acompanhando, o Haddad vinha elogiando o Lira e o Pacheco, dizendo: olha, a PEC da transição a gente aprovou graças a ele, ou seja, o Haddad está conseguindo, demonstrando um jogo de cintura que muitos duvidavam que ele teria para lidar com o Congresso Nacional, porque o ministro da Fazenda tem que saber fazer isso. O ministro da Fazenda, que não faz política, dança. A gente viu como que o Paulo Guedes se indispôs com o Congresso Nacional e não conseguia levar nada adiante. Ou seja, os ministros que tiveram sucesso nos seus cargos na economia, o Pedro Malan no governo Fernando Henrique e o Antônio Palocci, até cair no episódio do Caseiro, tinham uma habilidade muito grande para negociar com o Congresso. Acho que o Haddad está entendendo essa necessidade aí. A sinalização do Lira é importantíssima, porque a gente acompanha as coisas aqui em Brasília, também a gente sabe que dificilmente um projeto dessa magnitude sai do Congresso do jeito que entrou. O que o Lira está falando? Olha, vamos fazer rápido e vamos arrumar mais votos que precisa. Precisa de maioria absoluta, 257, mas vamos dar mais de 308, que é o quórum para emenda constitucional, para mostrar força. Então, e a reação do mercado, como você falou, ou seja, mostra que o Haddad venceu. O mercado está tranquilo, sabe que o teto de gasto não foi cumprido, né? Então me parece que esse resumo aí tá bem dado. É um dia de vitória para o Haddad, apesar Uhum. desse outro tropeço aí no e-commerce que nós vamos falar daqui a pouco. Agora, esse também foi o primeiro passo, né, Kennedy? Já seria muito ruim também, por outro lado, se ele tropeçasse logo de cara numa coisa Isso. tão fundamental quanto essa. Então, é bom, porque não era fácil fazer o que ele fez. Ele conseguiu muito rapidamente criar essa nova regra, ouviu vários lados, conseguiu chegar numa proposta que, se não agrada gregos e troianos, está perto disso. E isso é uma demonstração de capacidade política, como você já falou, muito importante, porque não basta o cara defender só a Faria Lima ou defender só a visão de um partido político. Tem que o ministro Isso. da Fazenda ele é um maestro. Ele tem que fazer a orquestra inteira tocar e andar no mesmo ritmo. Senão, Ô se tiver Zé, andamentos diferentes, a coisa não anda, né? Não aí ele funciona. vai. E para complementar essa nova regra fiscal, para ela funcionar, tem uma dependência muito grande de medidas que ele precisa tomar da parte da Receita. Né? E aí Sim. nós vamos entrar naquela discussão que a gente já teve há pouco tempo sobre as desonerações. Né? Você tem que reonerar, tem que voltar a cobrar tributo de setores que há muitos anos estão com uma redução tributária. Ele citou hoje mais ou menos 600 bilhões de reais, está falando: olha, eu preciso reativar um quarto dessas cobranças aí. Aí vai ter conflito, porque a gente sabe como é que aqui em Brasília, né? Quem É, pode mais chora menos. exatamente, porque essas regras que foram definidas hoje e vão ser aprovadas eventualmente pelo Congresso, elas em si não fazem ninguém ganhar ou perder. Elas só dão a regra do jogo, não é o resultado da partida, né? O resultado da partida vai ser definido quando começar a cortar. É isso que você está falando. Tá? Ó, setor automobilístico vai continuar com desonerações? Zona Franca de Manaus vai continuar com as suas desonerações? Enfim, tem uma série de setores que vão estrilar, e aí vai dar briga mesmo, não tem dúvida Isso. nenhuma, e ele vai ter que gastar o capital político que ele formou hoje. Hoje ele está no pico, daqui para frente é só despesa, né? As Ô, receitas já Zé, vieram agora. ironia muito grande. Muitas dessas desonerações foram dadas no governo Dilma ainda. Então, na raiz do impeachment também, porque ela atende a tal chamada agenda da Fiesp, né? A Laura Carvalho, economista, fez um livro explicando isso, dizendo que esse foi um grande erro da Dilma, que ali ela perdeu receita para ter o superávit primário, ela agradou o setor econômico que não devolveu para ela os recursos, ela se enfraqueceu na economia, combinando crise político-econômica. E O o setor Haddad vai ter econômico que refazer. que devolveu para ela um pato amarelo e um acampamento anti-PT, anti-Dilma É, na frente, na Avenida Paulista, um acampamento permanente, né? o Enfim, Lula, é eu me muito, lembro que muito diferente, né?
Eu me lembro que o Lula era ex-presidente na época, estava contrariadíssimo com esse nível de desoneração fiscal, achando que ela e o Guido Mantega estavam errando. Mas, enfim, isso é história. Ô Zé, a Letícia Casado já está aí na espera, no Vamos para a pré-zoom aí, síntese, para então? participar com a gente. E aí eu só queria exatamente ir para a síntese, para a gente poder chamar a Letícia, é o seguinte: o que o Haddad cedeu e o que ele ganhou no texto final do regime fiscal? Vamos Ele lá. cedeu um piso e ganhou um teto que vão deixar o mercado feliz.